recorde de arrecadação, ela deu um salto no ano passado, uma alta acima de 9%, já descontada a inflação. Para a Receita Federal, o impulso veio do crescimento da economia, segundo a apresentação levada a cabo por ela hoje, terça-feira. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O volume de dinheiro que passou pelos cofres do governo é inédito. Foram 5 trilhões 652 bilhões de reais, aumento de 9,62% em comparação ao ano anterior, em valores corrigidos pela inflação. Para os técnicos da Receita, o crescimento econômico foi o principal fator para o pico no recolhimento dos tributos federais. A arrecadação no comércio atacadista subiu 17% em um ano. Também contribuiu para este cenário o resultado das entidades financeiras e o da venda de combustíveis. E os grandes números, eles refletem os resultados importantes da política econômica nos últimos anos, né? Da reativação da economia que nós vimos no ano passado, que resultam nesse resultado espetacular. A arrecadação poderia ter sido maior ainda sem a desoneração da folha de pagamento. O programa fez com que os pequenos municípios deixassem de arrecadar 10 bilhões de reais e as empresas beneficiadas 18 bilhões. Também pesou negativamente o desempenho ruim de uma alteração nos critérios de desempate nos julgamentos no CARF. Com a volta do voto de confiança, o governo esperava arrecadar 50 bilhões de reais, mas a mudança só rendeu 300 milhões, 0,5% do valor estimado no início do ano passado. Apesar do volume inédito na arrecadação dos impostos, os cofres da União seguem no vermelho. Para piorar o cenário, analistas avaliam que boa parte desse dinheiro veio de receitas extraordinárias e, portanto, não deve se repetir neste ano, o que coloca em risco a tentativa de equilibrar as contas públicas. Análise que foi contestada pelos servidores da Receita. Segundo os cálculos do governo, as receitas não recorrentes foram de 22 bilhões de reais e, sem elas, o valor total arrecadado pela União teria crescido 7,64% em termos reais. Ainda um resultado forte. Pessoal, tem um pouquinho, desculpa, é bastante número, mas a gente está tratando justamente deles, né? Números das contas públicas. O nosso Daniel Hittner tem um material sobre a previsão de receitas orçamentárias agora, para esse período, 2025. Daniel, contigo. Oi, William. A gente olhou aqui no VT 2024, vamos lançar o olhar um pouco para 2025, lembrando que o Orçamento Geral da União ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, normalmente aprovado já num ano, mas escorregou para 2025. E aí nós vamos conferir as previsões de receitas do governo, que somam 178 bilhões de reais, com algumas rubricas orçamentárias, mas que o BTG Pactual considera receitas incertas. Vamos ver por quê. Arrecadação com voto de Minerva ali no CARF, desempate, 29 bilhões projetados no orçamento, 0 para o BTG. DIRB, que é uma declaração de benefícios tributários, uma economia de 20 bilhões em 2025 para o governo, 15 para o BTG. Dívida ativa e transações tributárias também frustrando os resultados. Passando para a próxima página, a gente consegue ver que outras rubricas também frustram. O governo prevê 26 bilhões de reais com medidas compensatórias para desoneração da folha de pagamento. Por exemplo, refis das agências reguladoras e uma série de outras pequenas medidas. O BTG considera que isso é demais. 18 bilhões é a aposta. Renegociação de outorgas de concessões ferroviárias. 10 bilhões para o governo, 2 bilhões para o BTG. E eu chamo a atenção no finalzinho projetos de lei que aumentam a alíquota de CSLL e JCP. O governo prevê 21 bilhões de arrecadação com esses dois aumentos de alíquota. BTG considera 0 e, pelo que eu converso no Congresso Nacional, chances baixíssimas de o Congresso aprovar esses aumentos de CSLL e JCP como o governo propôs. Quem está vivendo no mundo da fantasia? O mercado que faz previsões ou o governo que faz projeções? O mercado erra muito o PIB, né? Erra sim, por isso que eu estou perguntando. Mas e o que o governo errou a projeção do CARF? Como é que fica? Que essa daí que foi mencionada agora. 56 bilhões e arrecadou 300 milhões.
Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber quando está errando, né? Parece que a questão do CARF vai ser resolvida hoje na própria entrevista da Receita. A Receita disse que não vai mais tomar a metodologia que foi usada para a apuração desse valor para 2024, né, esses 56 milhões, e que vai gerar a sua própria estimativa. Reconhecendo, inclusive como a suposição do exercício que foi feito ali de reestimativa, que vai ser muito menos do que os 28 bilhões que estão no orçamento desse ano. Então, assim, tem os pontos que foram listados aqui com a divergência muito grande entre a estimativa do BTG e do governo, eles são muito parecidos com o que a gente tinha visto no orçamento de 2024. Assim, por exemplo, concessões de ferrovia. Não vou nem falar dos 10 que o governo colocou no orçamento desse ano. Vamos falar dos 34,5 que o governo colocou no orçamento do ano passado e, ao fim e ao cabo, arrecadou menos de 5. Arrecadou 4 nos últimos dias do ano e, com esses 4, deu menos de 5 de uma projeção que estava em 34,5. Qual é o ponto que eu acho que a gente tem que tirar? E aí tem que olhar para frente. O orçamento não foi aprovado. Se o orçamento não foi aprovado, dá tempo do governo refazer essas projeções. O governo vai ter um ganho com os parâmetros macroeconômicos, o governo tem, e aí é uma maneira ruim, mas é uma maneira que ajuda, o governo tem muito menos inflação na projeção de receita que ele fez para o orçamento da PLOA do que ele mesmo tem e o que o mercado tem. Então, assim, o governo tem alguma coisa como, acho que é 3,6, 3,7 de inflação para 2025. Que está em 5. 5 caminhando para 6. Então, assim, essas revisões vão dar um espaço para o governo. O que a gente espera é que essas revisões sejam usadas para diminuir essas outras receitas que estão claramente superestimadas. Já deixa eu voltar para o ponto central, passar a palavra para a Thaís agora, que o que nós estamos discutindo no fundo é o seguinte: quão realistas são as previsões de arrecadação para 2025, Thaís? São muito pouco realistas. Agora, o Jefferson traz um ponto aqui que é super importante, que é as premissas, né? As premissas para quando essa proposta da PLOA foi montada. E se tem uma coisa que ajuda o governo a melhorar as contas, é a inflação. Então, veja, quando a economia chega num ponto de distorção tal, em que uma inflação mais alta vai ajudar o governo nas contas públicas. Que é o que ele acabou de mencionar aqui. Exatamente. Então, assim, o relatório Focus de ontem já trouxe uma previsão de inflação para esse ano de 5,5%, caminhando para 6%. Assim, o que a gente vai ter que entender é de que forma o governo vai mexer nas suas previsões da PLOA, que já está no Congresso Nacional e não foi votada. Vai mandar mensagem modificativa? Como é que vai mexer nos parâmetros macroeconômicos? Porque o relator da PLOA também pode fazer isso, ele pode corrigir, né, Jefferson? Pode. Ele pode corrigir, como ele já fez, inclusive, no ano passado, que o governo estava mais otimista. Mas até o discurso do governo de dizer a economia está indo bem, os economistas erram a previsão do PIB, a inflação subiu, mas está ok agora que a ficha está caindo. Então, tudo isso, William, toda a construção do cenário faz parte da tentativa do governo de defender a posição que ele tomou quando ele quis aprovar o arcabouço fiscal e de negação dessa realidade econômica. Então, a projeção para a Receita faz parte desse cenário, as premissas da criação das estimativas de receita e também de despesas fazem parte desse cenário. Tudo isso conta um pouco da história, dessa negação do governo de tratar com mais realismo a situação fiscal. Negação do governo de tratar com realismo a situação fiscal, Daniel. A Thaís proferiu um veredito. William, eu colocaria de outra forma. Governo nenhum, nem este, nem qualquer outro, é um bloco monolítico. Mas acho justo a gente dizer que este governo pensa, em sua maioria, principalmente na ala política, e acho que o próprio presidente da República, vê o cenário e fala, puxa, o mercado previa um PIB, e aí com todo respeito ao Jefferson Bittencourt, que estou descrevendo como eu acho que o governo lê a situação. O mercado previa um PIBinho, eu entreguei um PIB de 3,5. O mercado dizia que eu não ia cumprir a meta de déficit fiscal, eu
cumpro a meta de déficit fiscal no limite, descontando uma série de contas ali, precatórios, Rio Grande do Sul, etc., queimadas, mas cumpri. Eu faço um anúncio de contenção de gastos que o mercado pedia, o mercado reage mal, o dólar vai para 6,30, mas passa o que o governo acredita que é uma histeria, volta para 5,90, para 5,80. Logo, o mercado é um inimigo que não sabe dimensionar corretamente o cenário e não consegue interpretar os movimentos que eu estou fazendo, e eu, o governo, estou com a razão. Eu acho que essa é a vibe do momento do governo. Claro que o governo enfrenta uma deterioração da confiança e de sua credibilidade, mas eu não vejo uma autocrítica que seja suficiente para contrabalançar essa mentalidade que eu descrevi, de que o governo, no final das contas, tem acertado e o mercado errado. Quem está lendo errado os números? É isso que o Daniel está dizendo. No fundo, uma leitura, os dois que leem os números não podem ter os dois a razão, ou seja, aqueles agentes de mercado que têm uma clara e manifestada desconfiança em relação ao que o governo faz com as contas públicas e o que o governo faz com as contas públicas. Quem está lendo errado os números? William, eu acho que essa discussão de quem está acertando a projeção, quem está errando a projeção, eu acho que a gente não ganha muito nessa discussão, né? O mercado também previa a Selic a 8 no final de 2024 e está em 13 e tanto e subindo. Então, erramos a Selic também. Mas por que erramos a Selic? Porque a inflação também foi muito maior. E o que está por trás dessa inflação? Muito provavelmente o impulso fiscal, por mais que se queira dizer que foram outros fatores, tem um impulso fiscal muito importante que ajudou a pressionar essa inflação ao longo do ano. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer, ao invés de ficar nessa briga, quem tá acertando, quem está errando a projeção, como a gente viu, assim, o governo errou a projeção também, errou a projeção de arrecadação, o que é que precisa ser feito para corrigir. O que a gente vê nesse dado de arrecadação de hoje houve um esforço hercúleo para conseguir chegar nesse número. Não é trivial o governo conseguir, se a gente olhar a série histórica, um crescimento real da receita administrada na casa de quase 10%. Foi 9,6%. A gente teve um crescimento de 17% dessa receita administrada em 2021, mas não conta, porque a base de 2020 era muito fraca, porque o governo abriu mão de muito imposto por causa da pandemia, então esse 17% não conta muito. Antes desse 17% de crescimento em 2021, a gente teve um crescimento de 10% em 2011. Por quê? Porque teve aquele super refis no final do ano. O Brasil arrecadou 10 bilhões de reais, valores da época, com aquele super refis. Ou seja, chegar num valor de quase 10% real de receita administrada requer muito esforço. E houve muito esforço do governo. Houve esforço no legislativo, houve esforço de desgaste junto à sociedade, houve esforço no judiciário. Então, qual é o problema disso? É que a gente está fazendo todo esse esforço e não está melhorando significativamente a poupança pública, que é o que é preciso para... Por eliminação, você está dizendo, desculpa se eu estiver interpretando você de forma equivocada, você me corrige. Por eliminação, você está dizendo o seguinte: se esforçaram para um lado e no outro deixaram. Não, o problema que é o esforço de cortar gastos. O problema é que com o desenho, com uma arquitetura errada do que a gente tem hoje, assim, com uma arquitetura problemática da nossa estrutura fiscal, um esforço hercúleo desse de receita não gerou nenhum conforto significativo em termos de finanças públicas. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu tocar um nível elevado de receita, a gente chegou perto de um nível de, 18,5% do PIB de receita líquida. E está fazendo um outro esforço enorme para manter a despesa abaixo de 19% do PIB. Quando a gente precisa que a diferença entre a receita e a despesa seja 2 pontos percentuais. A receita precisa ser 2 pontos percentuais maior que a despesa. A gente não consegue manter a despesa abaixo de 19 e não vai conseguir manter a receita em 18,5, sendo que a gente precisava que a receita fosse 2 pontos maior. Então, tem um problema aí de desenho. Qual é o problema do desenho? Está na despesa.
O papel aceita tudo, né, William? O papel aceita tudo. E eu sempre falo, né, em economia, esquece o número, olha para a dinâmica. É a dinâmica que conta a história. Até o final dessa semana, nós vamos receber outro número aí que o governo vai fazer bandeira dele, dizendo, olha, mais uma vez, a gente acertou e o mercado errou, porque a relação da dívida pública sobre o PIB de 2024 vai ser muito melhor do que o mercado esperava, muito melhor do que o próprio governo esperava. Qual é a história por trás desse número? Então é porque houve uma melhora da gestão da dívida? Não. O Banco Central vendeu mais de 30 bilhões de dólares das receitas das reservas internacionais para atender a uma saída absurda de recursos no final do ano passado. Então, assim, você não pode comemorar um dado que é resultado de uma distorção, de um custo absurdo para o país de atender a uma saída de investimentos do Brasil. O governo não pode fazer isso, não é exatamente, né, não é uma coisa assim, não é uma coisa para se comemorar, você dizer, não, olha, a dívida PIB ficou muito menor. Sim, ficou menor porque a reserva internacional é dívida. Portanto, se vendeu um seguro para as contas externas brasileiras para dar conta de uma crise absurda de confiança, isso não pode ser motivo de comemoração. Então, o papel aceita tudo, não é a fotografia que conta a história. O que conta a história é a dinâmica, é a trajetória, e a trajetória é ruim. O Daniel, tanto o Jefferson agora como a Thaís estão chamando a nossa atenção para a tendência. Quando a gente olha a tendência da dívida pública, que no final é pelo que tudo isso daí vai ser apreciado, avaliado, examinado, qual é o entendimento que o governo tem dessa tendência? Ele a reconhece? Eu acho que vejo no máximo um reconhecimento tímido, William. Eu falava sobre a mentalidade do governo. Às vezes a gente coloca a situação aqui como se fosse um cálculo eleitoral, que o governo está prevendo para 2026, que não quer esfriar, aquecer a economia, não está disposto a enfrentar a inflação, etc., como se tudo fosse um grande jogo político. Eu acho que tem uma questão ideológica por trás e uma questão de convicção, e todo governo que trabalha com convicções se dedica mais a esse... Acho que perdemos isso. Desculpa, repita só o final da sua frase por um problema técnico. Não, o que eu dizia, William, é que há uma convicção, há uma mentalidade, uma convicção no governo que é ideológica e que é a seguinte, de que o Brasil está preso há 40, 50 anos numa armadilha de renda média e que não consegue aumentar o dinamismo da sua economia, sua produtividade e o crescimento do PIB. A gente comemora muito quando a gente tem crescimento de 3% do PIB. E na visão das pessoas que estão no comando da política econômica e também da ala política e do próprio presidente da República, no meu entendimento, não se resolve a vida do país com um crescimento de 3%. Se resolve com o país crescendo 4%, 5% no longo prazo. E para isso você requer um Estado indutor do desenvolvimento, uma política econômica mais frouxa, mais desenvolvimentista. Eu acho que essa é a mentalidade que está por trás do governo, que não se controla a dívida pública com um rigor muito grande dos gastos, e sim pelo aumento do PIB, do denominador. Jefferson, você me pediu a palavra, por favor, eu estou obrigado a pedir que você seja breve, porque eu estou fazendo ao finzinho do segmento. Sem problema. Não, só para juntar um pouco o que o Daniel e a Thaís falaram, é o seguinte, de fato, a gente vai ter um nível de dívida mais baixo do que era imaginado por venda de ativos. Vamos ser bem objetivos. Se eu vender o carro e pagar uma parte da dívida do banco, eu vou reduzir a dívida. Foi isso que o governo fez, vendeu uma parte das reservas internacionais e reduziu a dívida bruta. Mas a velocidade que ela cresce piorou. Assim, durante todo esse mandato, a gente só viu a dívida em trajetória de crescimento, as projeções da dívida em trajetória de crescimento. A velocidade que ela está crescendo, a gente fazia projeções com a dívida crescendo 3 pontos percentuais para o ano. Mas por conta da mudança do cenário, agora está crescendo mais do que 3 pontos percentuais para o ano. Para esse ano se estima um crescimento de mais de 4 pontos percentuais da dívida. Então, assim, não adianta a gente mudar muito o nível, que é a foto, se o filme está ficando pior.